João, capítulo 10, Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo de número 31 a 39. Vocês se lembram, irmãos, que nós começamos o capítulo 10 com Jesus se apresentando como o bom pastor. Ele diz: eu sou o bom pastor das ovelhas. As ovelhas ouvem a voz do bom pastor. Elas não seguem o ladrão, o mercenário, pois sabem que eles não são o pastor. Né? As ovelhas conhecem a voz de Cristo e seguem a voz de Jesus Cristo. E isso provocou essas palavras de Jesus, apresentando-se como bom pastor. E lembrem-se, irmãos, que no Antigo Testamento, lá no Salmo 23, Yahvé, o Deus de Israel, é apresentado como, no Salmo 23? Como o pastor das ovelhas. Lembram-se? O Senhor é o meu pastor. E agora Cristo diz: eu sou o bom pastor. Então ele está se igualando a Yahvé. Porque no Antigo Testamento, quem é o bom pastor é Yahvé, é o Deus verdadeiro. E Cristo, como Deus, então, ele se iguala ao próprio Pai, na sua essência, não na sua pessoa, mas em ser Deus de Deus, e diz: eu sou o bom pastor. E isso causou uma discussão entre os judeus, não poderia ser diferente. Olha só o versículo 19. Por causa destas palavras, rompeu nova discussão ou dissensão, entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio. Está falando de Cristo aqui, tá? Ele tem demônio e enlouqueceu. Por que o ouvis? Agora outros diziam, versículo 21, este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Se referindo ao milagre que ele fez. E que nós vimos, no capítulo 9, quando ele trouxe vista àquele cego de nascença. Então, agora há uma discussão se Cristo é de fato o Filho de Deus, se ele é um profeta enviado por Deus, ou se ele é um homem possuído por demônio, um louco. Então aqui o povo está dividido. E nós vamos ver agora que Jesus continua na festa da dedicação, que nós vimos o contexto no domingo passado. Jesus continua falando aos judeus, o que inclui aqueles que creem nele e os seus opositores, esse grupo, essa multidão dividida. Jesus continua falando a eles e ele afirma no versículo de número 30 que ele e o Pai são um só. Olha só o versículo 30 ainda do capítulo 10. Eu e o Pai somos um. E Jesus faz afirmações aqui, não só essa, se igualando ao próprio Deus, ou seja, dizendo que eles têm o mesmo propósito, e mais do que isso, eles têm a mesma natureza, tanto o Pai quanto o Filho são o mesmo Deus, o Deus Trino. Ele não só faz essa afirmação, como ele diz que ele é aquele que dá vida eterna. E a gente sabe que no Antigo Testamento, quem concede vida é Deus. Então veja as afirmações de Jesus. Ele não pode ser menos do que Deus. Olha o que ele diz no versículo de número 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Olha, Jesus não só concede vida eterna, como guarda aqueles a quem ele deu vida eterna. Quem é que no Antigo Testamento dá vida ao seu povo e guarda o seu povo? Quem que faz isso? É Deus. Então, em todas essas palavras, Jesus está afirmando: eu sou o próprio Deus encarnado. Eu sou o Deus homem. Eu sou o Deus que veio salvar vocês. Eu dou vida eterna, eu guardo na minha mão aqueles que são meus. Eu e o Pai somos um. Essas afirmações todas, elas apontam para a divindade de Jesus. Aliás, qual é o grande objetivo do Evangelho de João? É demonstrar que Jesus é Deus. Não é assim que começa o Evangelho de João? No capítulo de número 1, Nathalie, Leandro, Felipe querido. Não é assim? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. É o objetivo de João, mostrar que Jesus Cristo é Deus. E você vê que o que nós temos visto no Evangelho coopera para isso, ratifica esta verdade. Mas quando Jesus diz então que ele e o Pai são um só, e aí isso acrescenta-se a isso tudo o que ele havia dito antes, acerca da sua pessoa, a sua comunhão com o Pai, a sua essência, como a do Pai, divina, os homens agora vão, de fato, odiando a Jesus, procurar matá-lo apedrejando-o, E é assim que nós começamos nosso texto. Olha então o versículo, eu fiz uma introdução, para a gente voltar ao contexto, mas olha só o que diz o versículo 31, partindo agora para o texto até o 39. Novamente, pegaram os judeus em pedras para lhe atirar.
Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do meu Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses. Se ele chamou deuses àqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: tu blasfemas? Porque declarei: sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço e não me credes, credes nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Nesse ponto, procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. Vamos orar? Ó Deus santo e bendito, ó Pai, mais uma vez nós estamos aqui, ó Deus, teu povo reunido na Assembleia dos Justos para cultuá-lo no teu dia, debaixo da autoridade do Senhor, da majestade do Senhor, e debruçados sobre a tua palavra, ó Deus, confiados em teu Santo Espírito, para conhecermos ao teu glorioso e eterno e Rei Salvador, teu Filho, Jesus Cristo. Ó Deus, agora que através da pregação da tua palavra que foi lida, nos seja revelado pelo Espírito Santo a pessoa de Cristo aos nossos corações, para que nós creiamos em Cristo assim como Ele é de fato. Ó Deus, não menos, mas assim como Ele é, o próprio Deus encarnado, o Filho do Senhor. Assim, ó Pai, que nós creamos e ouçamos a voz de Cristo que nos falou pela leitura da palavra e entendamos pela pregação a pessoa de Cristo, a sua glória, para que nossa comunhão seja mais plena, mais perfeita, mais edificante, nele mesmo, ó Deus. Assim nós oramos, com perdão dos nossos pecados, e em nome de Jesus o fazemos. Amém. Amém. Meus irmãos, o texto começa então dizendo, como eu disse na introdução, que novamente eles pegaram em pedras para atirar em Jesus. O apedrejamento, aqui é um apedrejamento que eles desejam realizar, né? Que desejam matar Jesus por meio do apedrejamento. O apedrejamento era um meio de execução ordinário entre os judeus. A execução, a pena capital entre os judeus, a pena de morte, era por meio do apedrejamento. Vocês se lembram da mulher samaritana? O que eles queriam fazer? Apedrejá-la. Vocês se lembram de Estevão, lá em Atos, no capítulo 6, 7, 8? Eles vão apedrejar Estevão. E não é a primeira vez que eles tentam apedrejar a Jesus. Lá no capítulo 8, eles tentaram apedrejar Jesus. E agora tentam novamente apedrejá-lo. Então, os judeus tinham como meio de execução o apedrejamento. Os romanos já tinham como meio de execução a crucificação. Vocês se lembram que Jesus foi crucificado debaixo da autoridade dos romanos, né? Pilatos, que era o procônsul romano, certo? Então, a pena capital para os romanos era a crucificação. Para os judeus era o apedrejamento. Mas você vê que há uma injustiça aqui sendo feita. Por quê? Porque mesmo entre os judeus, não deveria ser alguém apedrejado sem que antes passasse por um processo lícito judicial, legítimo judicial. Um processo mesmo que a pessoa fosse ouvida, pudesse se defender. Mas aqui você não vê isso. Você vê o desejo aqui do quê? De um linchamento. De uma multidão que está com raiva, que está tomada por ódio, que quer tomar providências ali imediatas e parte para o linchamento. É isso que está acontecendo aqui. Então, o contexto mostra que o Senhor Jesus Cristo está sendo mais uma vez alvo, ou pelo menos o desejo pecaminoso, alvo de uma injustiça. Porque eles querem apedrejá-lo sem o devido processo jurídico, legal para isso. Então, esses homens são tomados por ódio. Assim também como estavam quando apedrejaram Estevão, lembram-se? Lá em Atos 8, diz que eles rilhavam os dentes de ódio contra Estevão e o apedrejaram. Então você vê que aqui não foi diferente com o Senhor de Estevão e nosso. Ele também era alvo do ódio
e também do coração terrível dos homens sem a graça de Deus. E aqui é a primeira aplicação que eu passo a fazer para vocês, irmãos, e para nós aqui. Quão terrível é o coração humano sem a graça de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, não havia cometido qualquer injúria contra eles. Nosso Senhor não era um ladrão, não era um assassino, não era um rebelde. Nosso irmão não havia quebrado, nosso Senhor, não havia, nosso irmão maior Jesus Cristo, não havia quebrado nenhuma lei da palavra de Deus. Todavia, eles desejavam dar fim à sua vida. Eles desejavam apedrejá-lo. O nosso Senhor Jesus Cristo era alguém cuja vida se caracterizava pelo amor e por fazer o bem. Tanto que em Atos dos Apóstolos, Pedro, lá no capítulo 10, vai dizer assim de Jesus Cristo: ele andou por toda parte fazendo o bem. Atos 10, 38. Pedro diz do Senhor dele, nosso, que ele andou por toda parte fazendo o bem aos homens. Portanto, o Senhor Jesus Cristo não podia ser acusado de nenhum crime, José. Nenhum crime ele poderia ser acusado de ter cometido. Um homem tão perfeito e imaculado como ele jamais andara sobre a face na terra. No entanto, como dissemos, os judeus o odiavam e desejavam matá-lo. Quão verdadeiramente a Bíblia, de fato, se pronuncia quando o Senhor Jesus Cristo diz que o odiaram sem motivo. Lá em João 15, o Senhor Jesus Cristo vai dizer: me odiaram ou odiaram-me sem motivo. É muitíssimo correta as palavras de um antigo teólogo, abre aspas. Um teólogo disse o seguinte: os homens incrédulos matariam até mesmo Deus se o braço deles pudessem alcançá-lo. Os incrédulos desse mundo, eles matariam a Deus se eles pudessem fazê-lo. Eles não podem, mas se eles pudessem, eles matariam a Deus. O verdadeiro cristão, com certeza, não tem qualquer... Atenção, irmãos. O verdadeiro cristão, nós aqui, nós não temos qualquer direito de nos admirarmos ao enfrentar o mesmo tipo de tratamento dispensado ao nosso Senhor. Nós não temos nenhum motivo, nenhum direito de estranharmos quando alguém passa a nos odiar por causa da nossa vida em Cristo. Não temos nenhum direito. Nós temos que saber que essas coisas vão de acontecer. De fato, quanto mais nos assemelhamos ao Senhor Jesus Cristo, mais provável é que teremos que suportar ódio e perseguição. Por que Caim matou seu irmão? A Bíblia diz, o Novo Testamento responde, o apóstolo João diz, porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Caim matou Abel porque as obras de Abel eram justas e Caim odiava a justiça. Por isso odiava a Abel. Por que odiaram a Cristo então, irmãos? Porque ele denunciava o pecado deles, a doutrina errada deles. Ele denunciava aquilo que estava no íntimo do coração deles. Veja o que João diz, como Jesus se pronuncia no Evangelho de João. O mundo me odeia. Por que o mundo odiou ao nosso Senhor? Aí, o próprio Senhor diz, porque eu dou testemunho a seu respeito de que suas obras eram más. Então o mundo odiava Jesus porque ele denunciava o pecado. E você sabe que quando você começa a denunciar pecado, as pessoas começam a te odiar. E às vezes você sabe também que você não denuncia o pecado porque você não quer que as pessoas te odeiem. Certo? Às vezes você tem medo de denunciar um pecado, de confrontar alguém, porque você não quer que as pessoas te odeiem. Porque você sabe que é bem possível que isso aconteça. Só que se eu e você deixamos de denunciar o pecado, nós estamos indo contra a palavra e nós não estamos associando a Cristo. Porque o nosso Senhor, em justiça, denunciou o pecado. E nós devemos fazer o mesmo. Nós devemos corrigir uns aos outros. E se nos odiarem, lembram-se, nós não temos o direito de ficarmos surpresos. Porque também assim odiaram o nosso Senhor. Ok? Isso vai acontecer comigo e com você, quanto mais nós nos assemelhamos com Cristo. Não tenha medo, tenha coragem. Não tenha medo, tenha coragem. O que nos aguarda desse mundo é ódio mesmo. E às vezes até ao nosso redor.
Jesus está sendo odiado pelos contemporâneos dele, pelo povo dele. Às vezes alguém da Bíblia, da igreja, pode se indispor com você porque você o corrigiu. Não se surpreenda. Você nada mais, nada menos está fazendo o que o nosso Senhor fez e está passando pelo que o nosso Senhor passou. Você consegue compreender isso? Não há ninguém que queira viver piedosamente em Cristo que não seja perseguido, Paulo diz. Não há ninguém que queira viver piedosamente em Cristo, que queira se assemelhar a Cristo, viver com Ele, que não seja perseguido. Então, se eu e você não estamos passando por algum tipo de provação porque estamos sendo fiéis a Cristo, tem algum problema. Se eu e você não temos alguma tensão com alguma pessoa, ou até mesmo alguma pessoa dentro da igreja, porque nós temos corrigido essa pessoa e falado a verdade com ela, nós temos que rever nossa posição. Não é que nós vamos caçar briga, irmãos. Muitos dos irmãos que nós advertimos vão nos dar ouvidos, porque são crentes também. Mas muitos podem fraquejar e falhar e ficar com raiva da gente. Mas isso não importa em última instância. Importa-nos estarmos unidos a Cristo. Crescemos em piedade e semelhança com Ele. É isso que importa. Este mundo, ele passa muito rápido. A indisposição que os homens têm conosco vai passar muito rápido. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanecerá para sempre. Então não tenha medo de cara feia, de perseguição, do que vão pensar de você quando você corrigir pecados. Não tenha medo disso. Isso passa muito rápido. Isso é um breve momento de sofrimento. Não pode ser comparado ao peso de glória que há de ser revelado em nós. Então não tenha medo de falar a verdade em amor. Corrija o pecado em amor, mas corrija o pecado. Faça como o Senhor fez. E não se admire de receber ódio ou perseguição em troca. Porque é isso que nos aguarda. Quanto mais parecidos com Cristo, mais o mundo te odiará. Quanto mais parecido com o mundo, menos ele terá problema com você. Ok? Lembra o que Tiago diz? Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Vocês não podem ser amigos do mundo e ao mesmo tempo amigos de Deus. Ou vocês hão de agradar a um e aborrecer o outro, ou vice-versa. Ninguém pode agradar a Deus e o mundo. Ninguém pode andar com Cristo e agradar todo mundo. Ok? Vamos lá? Irmãos, uma outra aplicação aqui ainda sobre esse primeiro versículo que lemos, quando diz aqui que novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar, como está no versículo 31. Outra aplicação aqui, meus irmãos, é que ou Jesus é Deus ou ele é um blasfemo. Tanto que eles vão dizer, lembra? Jesus vai dizer assim, por quais boas obras vocês tentam me apedrejar? Aí eles vão dizer assim, não é por boa obra que tentamos te apedrejar, é porque te fazes como Deus e então você é um blasfemo. Irmãos, ou Jesus é Deus ou ele é um blasfemo. E todos nós aqui, cada um de nós tem que decidir isso. Até mesmo aqueles isentos, sabe aqueles isentos? Que eles não querem discutir essas coisas, eles não querem discutir religião. Sabe esses que não... religião eu não discuto. Não é porque eles posam de mais sábios, né? Não parece ter uma áurea de... Essas coisas são para vocês aí. Eu estou muito além disso. Eu estou preocupado com outras coisas. Isso é para os réis mortais discutir religião. Eu estou preocupado com outras coisas. Isso não é erudição. Isso é falsa erudição. Sabe o que é isso? É preguiça e covardia de se expor. É só isso. Preguiça e covardia de se expor. De tomar lado. De tomar posição. Um homem que crê em tudo é um homem sem convicções, disse um pensador certa feita. Um homem que crê em tudo é um homem sem convicções. Um homem que diz, olha, eu não creio, um homem que nunca diz, eu não creio nisso, isso está errado, é um homem que não tem convicções. Para ele, tudo está certo. Ele não tem convicção nenhuma. É por isso que ele nunca confronta o erro. É por isso que ele nunca confronta a falsa doutrina. Ele não tem convicções. Ele não tem certezas.
E mesmo se tivesse, talvez não teria coragem, não estaria disposto a ter algum entrave por conta da sua posição, ou por conta de fincar o pé ali. Então, meus irmãos, Jesus ou é Deus ou é um blasfemo. E mesmo aqueles que ficam, como eu disse, em cima do muro, um dia eles terão que tomar posição. Um dia eles estarão diante do tribunal divino. Um dia eles estarão diante do próprio juiz. Eles terão que tomar posição. Então, nós temos que decidir. Se Jesus é Deus, então nós devemos amá-lo e obedecê-lo como Deus merece ser amado e obedecido. Se ele é um blasfemo, então nos apartemos de vez e tenhamos as implicações dessa posição. Mas ou ele é Deus, ou ele é um blasfemo. Jesus, de fato, exige a posição de cada um de nós quanto a ele. Ok? Nós não podemos ficar isentos nem em cima do muro. Nem acharmos que ele é apenas um profeta, alguém que fez o bem, um bom exemplo, nada disso. Ninguém em sã consciência poderia dizer que é como Deus. Ninguém em sã consciência poderia, um homem normal, um homem comum, um homem mortal, em sã consciência jamais diria, eu e o Pai somos um. Ele jamais diria, eu lhes dou a vida eterna. Ele jamais diria, ninguém pode vos arrancar quando vocês estiverem, como vocês estão na minha mão, da minha mão ninguém pode arrancar. Um homem mortal jamais poderia dizer isso e não passar como louco. Portanto, ou Deus, ou Cristo, melhor dizendo, é um blasfemo e louco, ou ele é Deus. Pelo que ele afirmou, ele só pode ser duas coisas. Ou ele é um doido, dizendo que é Deus, ou ele de fato é Deus. E nós devemos tomar posição, não só intelectual quanto a isso, mas uma posição de vida. Se Jesus Cristo é Deus, eu tenho que amá-lo e obedecê-lo. Só assim, de fato, será comprovado que eu e você cremos em Cristo como de fato ele é, o próprio Deus. Ok? Vamos agora ao versículo 32. Olha o versículo 32. Disse-lhe Jesus, quando eles tentaram apedrejá-lo ali, né, se planejavam para apedrejá-lo, e ele percebendo isso, disse Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte de meu Pai, por qual dela me apedrejais? Aqui, meus irmãos, o Senhor está aqui, simultaneamente, afirmando que tudo o que ele faz, ou fez ali, era obra do Pai. Ele era a obra do Pai. Ele e o Pai são um só. Tem o mesmo propósito e a mesma natureza divina. Então, quando o Filho faz, é o Pai fazendo. Certo? E quando o Pai está fazendo, ele está fazendo por meio do Filho. Certo? Suas obras, as obras de Jesus, demonstravam essa realidade. A declaração do versículo 30 é real, eu e o Pai somos um, ou seja, aquilo que eu faço é o Pai fazendo. Então, por isso que Jesus aqui diz, tenho-vos mostrado muitas obras da parte do Pai, por qual delas me apedrejais? E aí, então, meus irmãos, os judeus vão responder, olha o versículo 33, responderam-lhe os judeus, os seus oponentes ali, não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Da perspectiva dos judeus, irmãos, aqueles oponentes, Jesus falou uma blasfêmia. Eles o queriam apedrejar porque afirmava Jesus a igualdade e unicidade com Deus. E é interessante que nisso eles estavam certos. Em parte eles estavam certos. Em parte eles entenderam perfeitamente a palavra de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é Deus mesmo. Era isso que ele estava dizendo. Eu e o Pai somos um, ele está dizendo que ele e o Pai têm unicidade, são um só, têm a mesma natureza, o mesmo propósito. Então, nesse sentido, eles entenderam bem. O problema dos judeus é que provavelmente eles estavam entendendo que Jesus Cristo era mais um Deus. E Jesus Cristo não é mais um Deus. Ele é uma das pessoas do único Deus. Nós cremos em um único Deus, trino, que subsiste em três pessoas. Um único Deus que subsiste em três pessoas. Não são três deuses, são três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito. Mas que é o mesmo Deus, trino. Só que os judeus entenderam, provavelmente, que Jesus era mais um Deus. Tinha o Yahvé, o Deus de Israel, e Jesus se apresentava como mais uma possibilidade, mais um outro Deus. E por isso o julgavam como blasfemo. Mas Jesus sempre se apresentou como a segunda pessoa. O Filho, o Pai ama o Filho. O Pai me enviou. Ou seja, ele é a pessoa, a segunda pessoa da Trindade. Ele não é outro Deus. Ele é o mesmo Deus do Pai, só que é a segunda pessoa. E por entenderem mal, eles queriam apedrejá-lo. Mas é interessante que eles dizem assim, olha só como eles dizem no versículo 33. Eles dizem assim, pois sendo tu, final do versículo 33, pois sendo tu, homem,
te fazes Deus a ti mesmo. E a ironia para nós aqui, nós crentes que lemos a Bíblia, a ironia é que Jesus não se fez Deus. Ele é Deus que se fez perfeito. E essa é a ironia. Porque os judeus dizem assim, tu sendo homem, te fazes Deus. E é justamente, Júlio, o contrário, Samuel. Tu eras Deus e te fez homem. É o Deus homem, não o homem Deus. Jesus não é um homem, irmãos. Tem algumas seitas, algumas falsas religiões que pregam isso. Jesus não é um homem que se tornou Deus. Não é um homem perfeito, um homem que se exercitou, se policiou, se esforçou e chegou na perfeição que ele se tornou Deus. Nada disso. Jesus era Deus, como diz João 1. Ele sempre foi Deus, o Deus eterno. É o eterno Filho, eternamente gerado, lembra do Salmo? Eternamente gerado de Deus, proveniente de Deus, Deus de Deus. E ele se tornou homem. Então esse é o ponto. Jesus não é o homem que se tornou Deus, como eles achavam, mas é o Deus que veio a nós e se tornou homem, se encarnou. Ok? E esses eles não entendiam. Agora, uma coisa que eu acho aqui, meus irmãos, surpreendente e até assustadora, de certa forma, é que esses homens aqui que estão julgando Jesus como blasfemo são religiosos. Já parou para pensar nisso? Esses homens são religiosos. Esses homens são mais do que religiosos. Esses homens eram, melhor, judeus. Eles eram do povo de Jesus. Eles eram contemporâneos de Jesus. Eles viram a glória de Jesus. E esses mesmos são os que estão dizendo que Jesus é um blasfemo. Meus irmãos, por que isso deve nos impressionar e, de certa forma, até nos assustar e nos fazer muito cuidadosos com o nosso entendimento acerca de Jesus? É porque se esses homens falharam no entendimento de Jesus, esses homens que andaram com Jesus, esses homens que viram as suas obras, tanto que ele diz, né, por quais das obras que eu faço vocês me apedrejam? Eles viram as obras de Jesus, eles andaram com Jesus, eles eram do povo de Jesus, e eles eram religiosos da época de Jesus. Eles conheciam a Torá, os profetas, o Antigo Testamento, o Deuteronômio, né, os 5 livros da lei, e também os profetas. E mesmo assim, eles acreditavam que Jesus era um blasfemo. Isso mostra, irmãos, o seguinte, que nós devemos ter cuidado conosco mesmo se nós estamos entendendo bem quem Cristo é. Não é à toa que muitas pessoas dizem amar a Cristo, servir a Cristo, mas não conhecem Jesus. Não é verdade que muitas vezes você vê o seu vizinho querendo falar de quem Cristo é e ele nem sequer lê um livro da Bíblia? O seu professor da faculdade provavelmente fica fazendo críticas ao cristianismo e ele nunca leu a Bíblia. E ele se diz entendido. Então veja, se os judeus falharam em conhecer a Cristo, porque só podemos conhecê-lo pelo Espírito, que nos ilumina, para que entendamos Cristo como Ele é em Sua palavra, então nós não devemos nos dar a qualquer pessoa que diz aí sabendo que conhece a Cristo. Será que conhece mesmo? Porque se esses homens judeus, que tinham todo o contexto para entenderem muito bem que Jesus era, falharam no entendimento, quanto mais nós podemos falhar, se Deus não nos guardar. Então, meu irmão, meu ponto é o seguinte, não fique dando crédito a qualquer pessoa aí que fala de Deus como se conhecesse a Deus. Eu tava vendo, eu não procuro, embora sou tentado, procuro não perder muito tempo com isso, mas eu tava vendo uma mocinha aí que cantou uma música aí, Evangelho de Fariseus aí, né? Mas vocês não viram não, né? Vocês estão rindo aí porque viram também, né, irmãos? E você acredita que ela, em menos de 10 dias, ela tem um Instagram, em menos de 10 dias, ela passou de 2.000 seguidores para 1,9 milhão de seguidores? Em menos de 10 dias. Ela tinha 2.000 seguidores. Em menos de 10 dias, ela passou para 1,9 milhão de seguidores. Milhões de seguidores. Quem que é essa moça? De onde ela veio? O que ela crê? Como se não bastasse já falar tão mal da igreja, alguém já ajudando a prestar o serviço? Porque nesse mundo nós devíamos nos esforçar a falar bem da igreja. Não para esconder os males, mas
dos males, já tem muita gente falando. Aí, para prestar um serviço maravilhoso à igreja, olha lá está ela. Quem que ela é? Eu sei que ela é filha de pastora, que está errado biblicamente. E as pessoas seguem. As pessoas seguem. Qualquer um que fala sobre Deus. Se esses homens aqui erraram, quanto mais os que estão ao nosso redor, quanto mais nós, se não nos cuidarmos, se não clamarmos, se não orarmos ao Cristo para que o seu Espírito nos ilumine para entender quem Ele é, quanto mais nós erraremos. Então desconfiemos de nós mesmos, primeiramente, se nós conhecemos Cristo como Ele é na Bíblia, e daqueles que dizem conhecê-lo. Vamos verificar. Lembra do que o apóstolo disse, o apóstolo João? Não deis créditos, irmãos amados, a qualquer espírito, a qualquer pessoa que diz crer em Cristo. Não deis crédito num primeiro momento. Examinai-os. Examinai-os para ver se eles creem mesmo. Que Cristo é esse que eles pregam. Examinai-os. Ok? Vamos lá, versículo 34. Jesus continua. Replicou-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deles? Se ele chamou deuses àqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas, porque declarei, sou filho de Deus? Então, a ideia é a seguinte, Jesus continua defendendo-se ali, diante da acusação dos judeus e diante do desejo deles de apedrejá-los, dizendo Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Qual lei que Jesus está citando quando ele fala, está escrito na vossa lei? É o Antigo Testamento. Mas aí a pergunta é a seguinte, o Antigo Testamento também não era a lei de Jesus? Certo, Josué? Tanto que ele diz, eu vim para cumprir a lei. Então o Antigo Testamento é a lei de Jesus. Por que ele disse a vossa lei? Porque ele está se referindo aqui, quando o texto cita, quando Jesus diz, eu disse, sois deuses, ele está citando o Salmo. Ele está citando nos Salmos, certo? O Salmo 82. Então a ideia é a seguinte, a lei não era a lei de Jesus, por que ele está dizendo, não disse a vossa, não está na vossa lei? A ideia não é que o Antigo Testamento não era a lei de Jesus, porque ele veio cumprir essa lei. Então era a lei de Jesus. Mas o ponto é que Jesus está dizendo assim, vocês não creem no Pentateuco, nos profetas, no Antigo Testamento? Vocês não chamam a lei de Deus, o Antigo Testamento, de vossa lei? Então não está escrito na vossa lei. A ideia é que Jesus talvez esteja sendo um pouco irônico, dizendo assim, vocês dizem conhecer a lei e chamam ela de vossa. Pois bem, na vossa lei está escrito, eu disse, sois deuses. Então é esse o sentido. Vocês tomam a lei por vossa, não é? Ela é minha também. Aliás, eu vim cumpri-la. Ela fala de mim. Mas vocês reivindicam como de vocês também. Então não está escrito lá que o Salmo 82 que diz, eu disse, sois deuses? Então o ponto de Jesus é o seguinte, como é que lá Deus disse àqueles homens, sois deuses, daqueles homens, sois deuses, e agora quando eu digo ser o filho de Deus, vocês querem me apedrejar e me chamam de blasfemo? O ponto é o seguinte, a gente precisa entender o que estava lá no Salmo 82 para entender isso aqui. O Salmo 82 é um salmo onde Deus fala aos juízes de Israel, às autoridades de Israel, do povo dele, os governadores, ok? É um salmo que fala dos governadores, Renata, André e Luci, querida, os governadores e juízes de Israel. E lá Deus diz assim, eu disse sobre vocês, juízes e governadores, sois deuses. E aí depois Deus passa a condená-los porque eles, como juízes e governadores, não estavam exercendo o direito e a justiça. O contexto é esse do Salmo 82. O ponto é o seguinte, nós sabemos que as autoridades são chamadas filhos de Deus. As autoridades são chamadas na Bíblia de filhos de Deus. Eles são chamados até no Salmo 82 como deuses. Por quê? Porque você lembra que a autoridade é o que de Deus? É o representante de Deus. Lembra de Paulo em Romanos 13? Toda autoridade procede de Deus. E fala que a autoridade é o braço de Deus para punir o malfeitor, certo? Então, nesse sentido, é que o Salmo 82 diz que aqueles homens, aquelas autoridades são deuses. Deus disse, sois deuses. Ou seja, são os meus representantes na terra.
E ali no Salmo 32, Deus julga eles por não estarem cumprindo com a justiça e com o direito. Qual que é o ponto de Jesus, Edmila, Valdir, Leila? Qual que é o ponto de Jesus, Alana? É o seguinte: se na Bíblia está dizendo que homens foram constituídos príncipes e juízes entre o povo, e a eles foram dados os títulos de deuses, por que aquele a quem o Pai santificou e enviou para fazer a sua obra, que é o próprio Jesus, vocês dizem, quando ele diz sou filho de Deus, vocês dizem que ele é um blasfemo? Se autoridades no meio de vocês, que são falhas, vocês consideram como representantes de Deus e tratam com a honra que isso é devida a isso. Vocês tratam com a honra que é devida a isso. Quando o enviado de Deus, a quem ele santificou, a quem ele separou para a obra dele, diz que é o Filho de Deus, vocês chamam de blasfemo? Então, ou seja, é injustiça isso. Quando vocês tratam os homens com honra, mas quando o Filho de Deus vem no meio de vocês fazer as obras de Deus, vocês dizem que ele é um blasfemo? A ideia é a seguinte, pense só como isso é verdade hoje. Nós podemos honrar muitas pessoas em nosso meio que são pecadoras como nós, mas que nós honramos e que nós obedecemos. Por exemplo, o seu chefe do seu trabalho ou da sua empresa. Você, se for uma pessoa sábia, você vai honrá-lo. Você vai obedecê-lo naquilo que é lícito. E às vezes você é tentado até em obedecê-lo naquilo que não é lícito, com medo de perder o seu emprego. Não é verdade? Nós somos tentados a obedecer alguém que está nos mandando fazer a coisa errada, desde que essa pessoa é a pessoa que nos, entre aspas, nos provê o dinheiro pelo qual nós sobrevivemos. Pelo menos assim entendemos, porque sabemos que o dinheiro vem do Senhor. Mas aquela pessoa é o meio pelo qual o dinheiro chega a gente. E a gente fica com medo de desagradar aquela pessoa, aquele Senhor, porque nós dependemos dele. Então, Jesus está dizendo assim, se vocês honram aquelas pessoas que estão sobre vocês, que são pecadores, mas Deus colocou sobre vocês, aí vem o Filho de Deus mesmo e vocês chamam de blasfemo? Vocês procuram a glória uns dos outros, mas vocês não procuram a glória de Deus? Vocês estão sempre preocupados em... Porque, vou dar um exemplo, outro exemplo que muitas vezes nos cerca. Alguém te convida para uma festa e você está atolado de serviço. Você está cheio de coisas, cheio de coisa para resolver. Mas aquela pessoa é uma pessoa que te ajudou muito, ou que você imagina que pode te ajudar futuramente, e você fica constrangido de dizer que não pode ir, e você vira meio mundo para estar lá, não é verdade? Isso não acontece, irmãos? Aí chega o dia do Senhor, no domingo, você não vai no culto. Porque você está cansado. E eu não estou dizendo que, veja lá, né? Nós vamos estudar na escola dominical, se Deus quiser mais para frente, sobre o domingo, o dia do Senhor, como se guarda. Eu não estou dizendo que não há tipo de cansaço que nos impede de vir à igreja. Há um tipo de cansaço que nos impede de vir à igreja, na reunião da igreja. Mesmo no domingo. Nós vamos falar disso mais para frente. Mas não é qualquer cansaço. Não é qualquer um. Então, às vezes, qualquer coisinha, eu não vou não. Então, o que eu estou falando? Vocês chamam filhos de deuses os que estão no vosso meio. Mas aí vem o Filho de Deus mesmo e vocês não honram ele. Ok? Deu para entender? Nós honramos uns aos outros. Nós estamos preocupados com o que as pessoas falam da gente. Nós deixamos de obedecer a Deus para não desagradar pessoas, não é verdade? Não é verdade? Muitas vezes nós somos tentados a desobedecer a Deus para agradar alguém. De não falar a verdade para uma pessoa só para agradá-la, embora Deus seja desonrado quando nós não falamos a verdade. É isso que Cristo está falando aqui. Vocês se tratam como deuses, mas quando vem o Filho de Deus, vocês chamam ele de blasfemo. É interessante, né? Esse mundo tem tudo contra Cristo. Tudo contra Cristo. Já viu que esse mundo promove todas as religiões? Todas as religiões são promovidas nesse mundo, menos o cristianismo. E veja, o diabo não tem necessariamente problema com o cristianismo, desde que esse cristianismo não seja o verdadeiro. O diabo não tem problema com o cristianismo. Se for um cristianismo, sabe, deixa estar, um cristianismo light, um cristianismo que pode tudo, o diabo não está nem aí para isso. Ele não aceitará o Cristo verdadeiro. O cristianismo de Cristo, da Bíblia. Esse ele tem tudo contra e sempre terá. Esse mundo promove as mais diversas seitas.
Você vê, até algum tempo atrás, uma das emissoras, né, das redes de televisão do nosso país, fez uma novela promovendo a cultura islâmica. A cultura islâmica que destrói o próprio povo. É boa. Mas o cristianismo, o verdadeiro, não se pode falar dele. Então, irmãos, veja, este mundo, ele está contra Cristo. Contra Cristo. E nós devemos entender, irmãos, que nós também estaremos, se nós não conhecermos e não honrarmos Cristo como ele merece ser e deve ser honrado. Ok? Vamos continuar. Olha só. Jesus então cita o Salmo 82, dizendo: não está escrito na vossa lei, eu sou Deus, eu disse, sois deuses? Agora veja o versículo 35, que é o que nós falamos. Se ele chamou deuses àquele a quem foi dirigida a palavra de Deus, que são os governadores e juízes de Israel, e a Escritura não pode falhar, irmãos, essa partezinha é muito importante, e a Escritura não pode falhar. Irmãos, a Bíblia é inerrante, Jesus mesmo deu testemunho dela, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. E quando eu falo de inerrante, não quer dizer que só o livro da Bíblia, os livros da Bíblia são inerrantes. Os livros da Bíblia são inerrantes. Cada capítulo da Bíblia é inerrante. Cada versículo da Bíblia é inerrante. Cada palavra na Bíblia é inerrante. Cada vírgula e cada tio do texto inspirado, hebraico, aramaico e grego, são inerrantes. Cada tio, cada vírgula está no lugar em que deveria estar. Não há nada falho nem falível na palavra de Deus. A Escritura não pode falhar. Quem disse isso é o Senhor Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia é digna de toda a aceitação. Porque a Escritura não falha. A Escritura não pode falhar. Não há erro na Bíblia. É certo que na Bíblia há passagens difíceis. Ninguém está negando isso. Que há passagens que têm que ser melhor estudadas, com mais tempo, devemos nos aprofundar. Ninguém nega isso. Às vezes nós estamos lendo a Bíblia e há passagens difíceis. Mas não é porque ela está errando, é porque nossa mente é limitada. Se não for por esforço, dedicação, pesquisa, leitura e, acima de tudo, oração para que o Espírito que escreveu a palavra, que inspirou os santos homens de Deus, nos ilumine também para que entendamos, nós não entenderemos. Mas não é falha da Bíblia, é a nossa limitação. Porque a Escritura não pode falhar. Ela não falha. Jesus disse isso. Portanto, irmãos, creamos em toda a Bíblia. Cada palavra, cada versículo, creemos em toda a Escritura. O próprio Cristo nos disse que ela é digna de confiança. Versículo de número 36. Então, se a vossa Escritura diz, e ela não pode falhar, eu disse, sois deuses, então daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas, porque declarei, sou filho de Deus. Irmãos, eu queria me deter aqui, caminhando para o final, nessa parte de a quem o Pai santificou. A palavra santo significa separado, certo? A palavra santo, como vocês sabem, significa, meus irmãos, separado. Anésio, Rendrica, Vitor, separado. Algo santificado é algo consagrado, separado para o uso divino, o uso de Deus. Ok? Vocês se lembram que nós estamos tratando desse texto, e esse texto está no contexto da festa da dedicação. Lembram-se? Lembram-se? Olha o versículo número 22. Vamos ver juntos? Versículo 22. Celebrava-se em Jerusalém a festa. Vocês se lembram que a festa da dedicação era, como por assim dizer, a reconsagração do templo que fora profanado por Antíoco Epifânio no 2º século antes de Cristo? Eu falei disso no domingo passado. E aí, então, no período intertestamentário, né, que fica entre o Velho e o Novo Testamento, aquele período de tempo, Antíoco Epifânio invadiu Jerusalém, tomou a cidade, profanou o templo, mas a família dos Macabeus, através de Judas Macabeus, como diz os historiadores, né, você não encontra isso na Bíblia, mas os historiadores registram bem esse fato, ele foi o líder da revolta dos judeus que expulsou Antíoco Epifânio e consagrou novamente o templo. Então o templo foi novamente santificado, ou seja, ele foi novamente consagrado.
grave. Aí Jesus diz assim, e aquele a quem o Pai santificou. Veja o contexto. Eles estão novamente santificando o templo para adoração a Deus. E aí Jesus diz, e aquele a quem o Pai santificou. Então veja só, o ponto aqui de Jesus é o seguinte, o ponto do nosso Senhor é o seguinte, vocês dizem santificar o templo, não é? Vocês estão fazendo aqui uma festa de 7 dias pela reconsagração do templo. Só que está diante de vocês quem é maior do que o templo, e vocês chamam de blasfemo. Está diante de vocês aquele para quem o templo aponta. A gente já viu que o templo fala de Jesus. No templo havia lá o candelabro, a luz. Quem é a luz? Jesus, eu sou a luz do mundo. Havia os pães da preposição, dos quais os sacerdotes se alimentavam. Quem é o pão? Jesus é o pão da vida. Havia um incenso, que era o perfume aromático, que subia a Deus como aroma agradável. Quem é aquele que faz a vontade do Pai, que é agradável a Ele? O Filho. Esse é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Ele é o verdadeiro perfume. Cristo é o verdadeiro perfume. Lá estava a Arca da Aliança no Santo dos Santos, que uma vez por ano, pelo sumo sacerdote, era coberta de sangue. De quem é o sangue da purificação? De Cristo, que nos purifica da quebra da lei. A lei estava lá, junto, dentro do receptáculo da Arca da Aliança. Tudo fala de Cristo. Aí Cristo diz assim, vocês estão aqui santificando o templo, e aquele para o qual aponta o templo, vocês chamam de blasfemo. Aquele a quem o Pai santificou. Vocês estão santificando a casa, mas a quem o Pai santificou, para quem aponta a casa, vocês chamam de blasfemo. Então deixa eu lhes dizer como isso é aplicável a nós. Tânia, querida, e Gustavo, e Ana, e Isabela, e minha irmã Coraci. Nós estamos reformando aqui embaixo, né? Certo? E obviamente não há nada, porque você está assim, o que tem de errado com isso, né? Não há nada de errado nisso. Ok? Mas o ponto é que nós podemos nos envolver tanto com as coisas da igreja, da atividade da igreja, que nós nos esquecemos de honrar a quem mais importa. De viver com quem mais importa, que é Cristo. Há igrejas hoje que viraram empresas, que são boas nas redes sociais, que você vai àquela igreja, é um espetáculo. Você tem tudo lá. Tudo que você possa imaginar. E a princípio, não há problema com isso. Só que geralmente, nossa alma, ela é inclinada a se importar só com essas coisas e se esquecer do que mais importa, da doutrina de Cristo e de viver pela graça segundo essa mesma doutrina. Não é poucas vezes que a gente vê escândalos na igreja de pessoas envolvidas na liderança da igreja que depois praticam algo pecaminoso e escandalizam a igreja quando são descobertos. Por quê? Porque eles se envolveram só com atividade. Eles acharam que aquilo era a vida cristã. Então eles corriam de um lado para o outro, eles se alegravam quando tinha uma festa na igreja, em preparar as coisas, em ornar a igreja. E se esqueceram de Cristo. John MacArthur, em um dos seus livros, ele nos lembra lá do texto de Noé, e ele faz o seguinte, ele coloca a seguinte questão, ele imagina o seguinte quadro, ele fala assim, é bem possível que quando os homens estivessem construindo a arca, como Deus ordenou a Noé, Noé tenha contratado mão de obra. A Bíblia não diz isso. Mas MacArthur, ele toma essa liberdade em termos de contexto para imaginar. Porque existiam trabalhadores, pessoas que, como a gente também, né, as pessoas que trabalharam aqui no piso, necessariamente não são crentes, necessariamente, certo? Podem não ser. As pessoas que vêm ver energia hoje aqui, pode ter, eu creio que talvez alguns deles, ou todos eles, não sejam crentes. Mas eles estão mexendo nas coisas de Deus, na obra dele, preparando o prédio para a igreja poder adorar. Aí MacArthur diz assim, se isso é uma condição, uma possibilidade real de Noé ter contratado pessoas, imagine, Jorge, aquelas pessoas, Lucinete, que trabalharam na obra da arca, mas morreram fora dela. Lucinete. Imagine. Muitas pessoas, se MacArthur está certo em imaginar isso, e eu imagino que seja assim também, é uma possibilidade real,
Isso não fere a Escritura? Que pessoas ajudaram Noé a construir a arca, foram pagas para isso. Eles morreram fora dela. Isso acontece dentro da igreja. Isso pode acontecer. Pessoas que trabalharam nas causas da igreja, mas nunca foram de Cristo. Nunca acharam que apenas aquilo, a festa, a dedicação do templo, era o que importava. Veja como isso é real. Esses homens aqui estão celebrando a consagração, a santificação do templo. Mas sobre o santificado de Deus, eles chamam de endemoniado e blasfemo. Então é possível, certo? Que no nosso meio haja pessoas que estejam envolvidas com a obra, mas estejam longe de Cristo. Porque se aqui foi possível, e nós não estamos, como dissemos no início, tratando de qualquer pessoa aqui, são dos judeus e líderes religiosos, pessoas que conheciam a lei, que viram Jesus e que viveram com ele, e entendiam como endemoniado e blasfemo. Então não é difícil imaginar que no nosso meio, algumas pessoas, mesmo na obra, possam estar tão longe de Jesus. Não se engane. Ativismo da igreja faz parte, é algo necessário. Nós temos nossas atividades. Mas isso não é fé cristã em si. Fé é crer em Cristo e ter comunhão com Ele. E como é que eu sei que eu tenho comunhão com Ele? Quando eu lhe obedeço a palavra. Quando a minha vida foi transformada e eu estou lutando contra o pecado. Aí agora eu sei que eu ouvi a voz do bom pastor, que eu sou sua ovelha. Fora disso, eu posso ser pastor, posso ser presbítero, posso ser diácono, posso ser o que for. Posso celebrar todas as festas e até mesmo prepará-las. Mas ainda assim, eu sou um maldito longe de Deus. Eu sou um maldito longe de Cristo. Não se enganem. Eu termino com o versículo de número 37 a 39. Se Jesus continua: se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se faço e não me credes, credes nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. E aí diz o final do texto nosso hoje. Nesse ponto, procurava outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. Você não acha magnífico? Você não acha maravilhoso, ao mesmo tempo um mistério, que Jesus esteja apelando àqueles homens? Ele está apelando àqueles homens para crerem nele. Olha o que ele diz: se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. A ideia é a seguinte: se eu não tenho nada com o Pai, então vocês não precisam acreditar em mim. Se as obras que eu faço não são realmente do Pai, vocês não devem crer em mim. Aí ele coloca a seguinte possibilidade, a outra: mas se faço, que é o fato, ele fazia mesmo as obras do Pai, e não me credes pelo que eu falo, como eu estou falando com vocês aqui que eu faço, credes nas obras. Olhem para as obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. E sabe o que eu acho magnífico aqui? E que é o misterioso em Deus? É que no primeiro, a gente tem acompanhado o Evangelho de João, e nesse capítulo, Jesus já diz assim: ó, vocês não me ouvem porque vocês não são das minhas ovelhas, certo? Ele não disse? As minhas ovelhas me ouvem. Por que vocês não me ouvem? Porque vocês não são das minhas ovelhas. Não é isso, Kathleen? Só que agora, Renata, ele está assim: credes, pelo menos nas obras. Eu fico pensando, não era para Jesus dizer assim: ó, vocês não vão me ouvir mesmo, não vou falar nada. Não é, gente, não é, pensa comigo. Não é. Eliane, não é, Eliane? Ele diz primeiro: vocês não ouvem a minha palavra porque vocês não são das minhas ovelhas. Certo? Aí era para Jesus dizer assim: então não vou falar nada para vocês. Mas ele está aqui: credes nas obras, ele está chamando para crerem. E aqui, meus irmãos, há um mistério maravilhoso, mas que deve andar sempre junto na nossa mente e coração. Deus é soberano, ele tem as suas ovelhas e só as suas ovelhas ouvirão. Ponto. Isso é verdade. Não é que as ovelhas vão se desenvolver e vão passar a ouvir. As ovelhas são marcadas para ouvir. Faz parte da natureza da ovelha de Cristo ouvir. Então, se você é uma ovelha, você vai ouvir, não vai ter outro jeito. Você vai ouvir, vai atender, vai crer, vai amar, vai obedecer. Porque você foi escolhido como ovelha. Isso não depende de você, é da natureza nova que Deus colocou em você. Em última instância, é da obra dele em você. Isso é bem claro, não há dúvida. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ponto. Agora, a verdade paralela junto a isso
é que nós temos responsabilidade. E é por isso que Jesus está chamando eles. Creem nas obras. Creram nas obras. Vocês devem crer nas obras. Então essas duas coisas, meus irmãos, andam juntas. Soberania e responsabilidade. Deus escolheu as suas ovelhas? Sim. Elas ouvirão? Sim. Elas crerão? Sim. Elas obedecerão? Sim. É verdade. Mas ao mesmo tempo é verdade que nós devemos pelo Evangelho chamar os homens à fé? Sim. Que eles são responsáveis pela resposta que dão? Sim. E você vê Jesus fazendo isso aqui. Ao mesmo tempo que ele diz, vocês não ouvem porque vocês não são das ovelhas, ao mesmo tempo ele diz, creiam em mim. Aí você diz, mas Jesus, eles não podem porque não são as ovelhas. Mas Jesus mesmo assim fala e chama. Por quê? Porque a responsabilidade humana é uma verdade da Bíblia. Os homens serão penalizados pelos seus comportamentos ou abençoados por eles. Essas são duas verdades que andam paralelas. E você, meu irmão, não precisa fazer força para juntá-las. Desista. Não precisa fazer força para juntá-las. Porque elas andam muito bem juntas. Assim, paralelas. Elas andam muito bem juntas paralelamente. Deus é soberano, tem as suas ovelhas e elas vão ouvir. E ao mesmo tempo, é minha responsabilidade atender o chamado de Cristo. Não precisa fazer força para juntar. A Bíblia mesmo não faz porque ela não explica a dinâmica disso. Mas ela atesta as duas verdades. Que Deus é soberano e escolhe as suas ovelhas. E que cada um de nós aqui, todos nós aqui, cada um de nós é responsável atendendo o chamado ou não. E ponto. É o que a Bíblia diz. E nós vamos dever, lembra? E a Escritura não pode falhar. Ela não falha. Caminhemos com essas duas verdades. Deus tem as suas ovelhas. E elas ouvirão. E a minha responsabilidade é atender o chamado. Então eu vou atender. Porque eu creio que eu fui escolhido como ovelha. E se eu fui escolhido como ovelha, eu tenho que atender o chamado. Então eu atenderei o chamado. Porque eu creio que ele me escolheu, que ele me amou. E é assim que as coisas funcionam. Terminando. Nesse ponto, procuravam outra vez prendê-lo. Mas ele se livrou das mãos deles, ou das suas mãos. Bom, essa doutrina aqui que Jesus exemplificou, que nós falamos dela, ele ser Deus, ele ter as ovelhas dele, as ovelhas atenderem o chamado, ele e o Pai serem um só, ele fazer boas obras, e por isso ser injusto o tratamento que davam a ele, tudo isso para os crentes é doce, é doutrina doce, mas para os ímpios é motivo de ódio. Tanto que quando eles acabaram de ouvir, eles procuraram novamente prendê-lo. Então, ou seja, para o ímpio a palavra é sempre motivo de discórdia. Às vezes alguém vai na igreja e você tem um auditório, aí o pastor está pregando e ele está olhando as pessoas da igreja, né? As pessoas que estão ali, a princípio, né? Para adorar a Deus, e você vê pessoas assim, ó, para a mesma coisa, vê pessoas assim. E algumas assim. Para a mesma coisa. Para a mesma mensagem. Tem os que estão assim, ó. E tem os que estão assim, ó. É uma verdade. Nós vamos ver na continuação desse texto, se Deus quiser, daqui a alguns domingos, que depois daqui, as pessoas que creem em Jesus, o grupo vai se unir a ele. Muitas pessoas que creem nele vão se juntar a ele. Aqui vocês estão vendo os que não querem se juntar a ele. Aqueles que respondem com incredulidade e ódio. Mas depois nós vamos ver que tem gente juntando-se a Jesus, se crendo nele e o amando. Porque é sempre assim. A mesma mensagem, uns respondem, amam, doce, que bênção, diga mais. E outros, nossa, de onde tirou isso? Que coisa terrível. Que isso não pode ser verdade. É sempre assim. Foi com Jesus, será conosco. Ok? Então não estranhe. Nós também não temos o direito de estranhar isso. Quando pessoas aceitam a mensagem e outras estranham. Isso acontece mesmo. É a semente sendo lançada no solo. O tipo de solo aí pode ser bom, preparado por Deus para ser bom, e pode ser ruim. Você não tem o nosso controle. Então, quando você testemunha da palavra de Deus e a pessoa ri da sua cara, ou... tá bom, isso acontece. Você não tem o direito de estranhar essas coisas. As coisas acontecem. Agora, creia-me que muitos vão dar ouvidos. Muitos amarão a doutrina. E muitos por Deus e pelo Espírito e pela palavra serão convertidos. E é por isso que nós pregamos. E por isso que nós suportamos a rejeição. Porque nós sabemos que, por outro lado, muitos darão ouvidos. E por isso nós pregamos. Mas eu vou terminar lembrando do porquê que não colocaram as mãos sobre Jesus. Porque o final do nosso texto diz isso, né? Mas não colocaram a mão sobre ele, mais uma vez. Não conseguiram colocar suas mãos sobre ele. Ele se ausentou diante daqueles que queriam prendê-lo.
Em última instância, vamos lá antes. Nós não sabemos na Bíblia como é que Jesus se ausentou, como é que não conseguiram prender ele. A Bíblia não explica, João não diz. Ele só diz, né, como diz aí o versículo 39, nesse ponto procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou. Mas como que se livrou? Ele sumiu da presença deles? Pode ser. Ele, no meio da confusão, por causa do alvoroço, conseguiu passar entre eles sem ser percebido? Pode ser. Pode ser uma explicação ordinária? Pode. Pode ser uma extraordinária? Também pode. O texto não diz. Ele só diz que ele se livrou de ser preso. Mas em última instância nós sabemos o porquê. Em última instância, nós não sabemos como Deus operou naquele momento para levar seu filho. Mas em última instância nós sabemos por que eles não colocaram prender a Jesus. Não conseguiram colocar as mãos dele para prendê-lo. Porque não era chegada a sua hora. Muito bem, irmãos. Não era chegada a sua hora. Lá no Getsemane, quando eles conseguem prender a Jesus, sabe por que eles conseguem prender Jesus? Porque era chegada a hora. Ele mesmo diz, Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, com a glória que ele teve antes contigo. E então o Pai, chegado a hora, entregou o seu filho. Mas antes, na hora, ninguém poderia tocar no filho. Ainda que todos o odiassem, ainda que todos o queriam destruir, ninguém tocou no filho antes que chegasse a hora. O que isso tem a ver comigo e com você? Tem tudo a ver. Porque aqueles que estão no Filho são guardados pelo Pai, assim como o Pai guardou seu Filho. Ninguém tocará, por assim dizer, em nós, sem que seja da vontade do nosso Pai. Há crentes hoje que imaginam que Satanás pode entrar na casa deles e fazer o que quiser e aprontar o que for e destruí-los, mesmo eles sendo crentes. Meu irmão, se eu e você cremos assim, nós temos que corrigir nosso pensamento. Satanás não tem poder nenhum para fazer algo do tipo. Ele não tem poder nenhum. Autoridade última nenhuma. Jesus Cristo é aquele que tem poder sobre os demônios. Nós estamos, por assim dizer, cansados de ver isso na Bíblia. Quem é este que até mesmo os demônios lhe submetem? Quem é este? Que até os demônios, os seres que querem, seres espirituais que querem destruir, que querem matar, prejudicar, quem é este que até os demônios se submetem à palavra? Quem é este homem? E quando ele ordena demônios, eles obedecem. Ele não disputa com demônios. Você lembra de algum lugar na Bíblia que Deus disputou alguma coisa com o diabo, com o demônio? Teve alguma guerra? Território por pessoa? Você lembra de algum lugar que isso aconteceu? Você não lembra, meu irmão, e nem eu, porque não tem. Não tem nenhum lugar na Bíblia em que Cristo teve que lutar ou combater o diabo no sentido de disputar com ele algo. Jesus ordenava com a palavra e o demônio obedecia. Lá do Gadareno de Gedara, quando ele foi possuído aquele jovem, aquele rapaz, os demônios pediram permissão a Cristo, permita-nos ir para aqueles porcos. E Jesus disse, podem ir. Eles pediram permissão, permita-nos ir. Podem ir. Ninguém pode tocar nos filhos de Deus. Nem Satanás, nem os seus servos. Se você está no seu trabalho, fazendo a vontade de Deus lá, dando testemunho da verdade, agindo com justiça, e tem gente perseguindo por isso, né? Por isso, Deus não tem compromisso em gente que está sofrendo porque está fazendo coisa errada, não. Se você está sofrendo por fazer a coisa certa, por dar testemunho de Cristo, saiba que se você está sendo perseguido, é porque Deus tem um plano nisso e permitiu para o seu bem, para a glória dele, que isso acontecesse. E ele vai te defender de todas as coisas. Continue fazendo a vontade dele e tranquilamente crendo nele, fazendo o seu serviço como sempre. Porque ele vai te defender. Ninguém vai te prejudicar, porque o teu Pai te guarda. E essa é uma verdade bíblica. Ninguém tocou no Filho de Deus até que chegasse a hora. Quando chegou a hora, o Filho de Deus foi entregue e a si mesmo
se entregou. Porque se não fosse assim, ninguém lhe tocaria. Assim também aqueles que estão em Cristo. Ninguém pode, por fim, prejudicar-nos. Ninguém pode. Por isso, façamos o bem até os inimigos. Por isso nós podemos saber que por isso que nós podemos fazer bem aos inimigos. Não, mas a pessoa está me maltratando, vou fazer bem para ela. Ela vai me maltratar mais ainda. Não. Porque ela não pode fazer nada contra você se do céu não lhe for permitido. Se não for a vontade de Deus para o teu bem. Então faça o bem. Ame o teu inimigo. Ore por aquele que te persegue. Ah, mas e se ele me fizer mal? Ele não te fará mal em última instância. Ninguém pode te fazer mal. Ninguém poderá jamais te fazer mal. Que Deus nos abençoe. Em Cristo Jesus. Em todas essas verdades. Amém, irmãos.